Jovem espartano, não sabe brincar, não desce do play. Fala aí galera, beleza com vocês? Hoje é um dia especial, é um dia que eu particularmente esperei muito para poder produzir esse conteúdo. Peço para você apenas a pequena gentileza de você deixar o seu like aqui no vídeo como uma forma de apreciação ao trabalho. Compartilhe se você gostar aqui das informações que eu vou repassar. E esse é um vídeo que ele pode ter vários lados. Você pode discordar comigo em alguns pontos ou você pode concordar completamente. E eu acredito que, para aqueles que tiveram experiência com console, vão concordar completamente. Para quem ainda não teve, talvez ainda discorde de uma coisa ou outra. E agora a gente vai saber se ele de fato superou, né, o seu predecessor em todos os aspectos ou se ele ainda tem problemas consideráveis para serem resolvidos. Este review está sendo feito com base numa experiência, no caso minha, de uma semana de uso do PlayStation 5, que já tive aí muitas e muitas horas aí de uso do console. Durante esse tempo eu platinei 4 jogos, isso incluindo o Astro Playroom, que é um excelente jogo para você testar as funcionalidades do DualSense, e outros títulos também, inclusive títulos retrocompatíveis. Então eu tive a oportunidade de ver muitas diferenças e as formas com as quais essa máquina trabalha. Vocês que já me conhecem desde a época da PlayStation 1000 graus sabem que eu começo falando primeiro os pontos positivos e depois eu pulo para as críticas. Então, um aviso, tá? Não é porque eu não tô de óculos aqui nesse momento que o meu grau tá de lado, tá? Você pode considerar que estamos fazendo um vídeo fundidos aqui, expressar opinião, beleza? Então vamos lá, galera. Eu vou começar aqui então pelos pontos positivos. São 10 positivos para um lado e 10 negativos para o outro lado, ok? Primeiro ponto positivo do PlayStation 5, e com certeza essas são perguntas que você que ainda não tem quer saber e você não encontra em quase nenhum outro lugar uma resposta objetiva, é o seguinte: o PlayStation 5, ele pode substituir tranquilamente o PlayStation 4 que você tem hoje? Você vai ter alguma perda significante? Alguns pontos do que eu vou falar aqui agora podem ter um contraponto na crítica, então assista o vídeo até o fim. Mas a minha resposta generalizada para você é sim. Você tem um PlayStation 4 nesse momento, tem receio de comprar o PlayStation 5 por medo de perder alguma coisa? Cara, dificilmente. 90% de vocês jogam na plataforma, vocês não fazem streaming, vocês não fazem nada além disso. E, cara, até pra quem faz, é perfeitamente substituível. Se você não coleciona, venda o seu PlayStation 4 agora. Presta atenção no que eu tô te falando. Agora. Porque nesse momento o preço do PlayStation 4 ainda tá alto por causa do dólar alto, por causa dos problemas aí que a gente tá tendo nesse momento. Então vocês têm que aproveitar essa fase onde as coisas estão ruins para poder ter um retorno quando a fase estiver boa. Muita gente que comprou o PlayStation 4 aí por, sei lá, R$1.500, R$1.200, na época que tava barato, isso aí uns 3, 4 anos atrás, hoje você consegue vender o seu PlayStation usado por um valor mais alto do que o que você pagou. Você sabia disso? Isso é o preço do mercado. E não tem nenhuma desonestidade nisso. É lógico que você não vai vender pelo mesmo valor de um PlayStation 4 novo, né? Porque já é usado. Você vê qual que é a tabela do mercado atualmente, o quanto que ele está sendo vendido, uma base, e aí você tira uma parte desse valor. E é isso que eu me refiro, porque provavelmente o valor que vai ficar mesmo com o tempo de uso, mesmo sendo usado, talvez seja igual ou até maior que o valor que você comprou ele originalmente há uns anos atrás. Vende o seu Play 4, guarda esse dinheiro e compra o Play 5 assim que tiver estoque. Ou, mesmo que você queira comprar depois, vende o Play 4, fica um tempinho sem jogar mesmo e tal, mas aí você já vai ter uma parte desse dinheiro, e quando chegar lá na frente o PlayStation 5 vai baratear um pouquinho mais também, aí você compra e você vai comprar muito mais barato que a maioria de nós. O segundo ponto, vale a pena comprar o PlayStation 5 mesmo se você não tiver uma televisão 4K com HDMI 2.1, com Ultra Mega HDR? Cara, minha resposta para você tranquilamente: vale a pena, ok? O HDR é uma das funções que as pessoas mais se atentam na hora de comprar essas TVs, mas eu digo para você que o PlayStation 5, em termos de qualidade gráfica
e tecnologias que ele traz supera qualquer obstáculo nesse sentido que você possa ter receio, tá? É lógico que uma TV 4K bonitona, um HDR bom, vai melhorar ainda mais a sua experiência, mas você não precisa de HDR para ver o Ray Tracing nos jogos do PlayStation 5, você não precisa de HDR para ver mais polígonos nos jogos do PlayStation 5, você não precisa de HDR ou 4K para ver as tecnologias sendo implementadas e usadas ali dentro do game, dentro do console. Essas coisas que você se questiona, elas são mais para amplificar ainda mais o que já existe, ok? Eu tenho uma TV que é 1080p, com taxa de atualização de 60 quadros por segundo, que é essa aqui que está aqui do meu lado. E aqui em casa a gente tem também uma TV 4K Ultra da Sony ali, top, com HDR10 e tudo mais. Eu joguei em ambas as TVs. É lógico que na TV, que é 4K, HDR, tudo bonitão, melhora a sua experiência com o console. Mas, cara, eu não senti uma perda gigantesca jogando numa TV mais simples, nem no meu monitor aqui. Esse monitor que eu uso é um monitor gamer com uma taxa de atualização de 140 quadros por segundo. Então ele atende aos requisitos ali para os jogos 120 FPS, por exemplo. E eu não notei assim uma perda tão expressiva. Então mesmo se você não tiver uma Super TV, vale muito a pena você ter um PlayStation 5, tá? Os gráficos, principalmente de jogos com patch Next Gen, como Spider-Man que eu joguei, cara, são estupendos. Você vai se surpreender da mesma forma. E quando você tiver uma condição, você compra uma televisão melhor, que isso só vai amplificar o que já existe. Um terceiro ponto também que eu acho muito elogiável, cara, esse console é muito silencioso. Quando eu ligo o PlayStation 5, cara, você não sente que ele tá ligado. Quando você tá jogando, mesmo que o jogo seja pesado, que o gráfico esteja ali, sei lá, no modo fidelidade, o que seria, digamos assim, um modo máximo de qualidade gráfica, ou 60 FPS. Eu testei muito isso com o Spider-Man Remastered e o Miles Morales. É sensacional. O único momento no PlayStation 5 que você ouve algum barulho dele mesmo é mais quando você coloca um Blu-ray, você coloca o disco ali para ler. É natural, porque aí a gente está falando de uma parte mecânica que não está acoplada ao hardware do console, é uma fonte externa que você insere dentro do hardware. E é lógico, né? Não é parafusado nem nada do tipo, então é natural que tenha umas tremedeiras, por assim dizer, dentro do hardware que vão gerar alguns ruídos. Embora o PlayStation 5 tenha um drive de disco que ele tem uma proteção anti-ruído, que obviamente reduz muito esse barulho, se não tivesse isso seria ainda maior, mas que mesmo assim é um barulho muito inferior ao que você ouvia no PlayStation 4 ou no PlayStation 4 Pro, pelo menos do meu ponto de vista, do que eu me lembro como experiência que eu tive no PlayStation 4 durante 5, 6 anos. Então eu garanto pra você, cara, é muito silencioso. Você não vai ter aquele incômodo que você tinha quando você jogava no PlayStation 4 e parecia uma turbina de avião quando chegava nas partes mais exigentes dos games. No PlayStation 5 você não sente isso, não importa o quão pesado seja o jogo. E isso é fantástico. Bom, eu acho que não tem como citar um review com tantas qualidades sem citar algumas coisas aqui, como a rapidez, é sobrenome dele. Tudo nesse console funciona de uma maneira fluida e muito, mas muito suave. Tanto a interface, como, lógico, principalmente os jogos. E realmente a Sony não estava brincando quando ela fez o sistema de I/O desse console. Atualmente, não existe nenhum estúdio no mundo que conseguiu otimizar um jogo de nova geração como a Sony conseguiu. A Insomniac Games é o primeiro e único estúdio no mundo que conseguiu fazer um jogo pesado, mundo aberto, com Ray Tracing e tudo mais, abrir em apenas 2 segundos. Não é brincadeira, todos os testes que a gente viu na internet eram verdades. Tanto Spider-Man Miles Morales quanto a versão remasterizada do Spider-Man do PlayStation 4 abrem em 2 ou menos segundos quando você tá no menu e clica para continuar no save que você parou. É um negócio que é inacreditável. Pra gente que veio de uma geração
onde os jogos podiam levar de 30 segundos a 1 minuto e meio para abrir, é surreal. Você não tem tempo nem de pegar seu celular para olhar o WhatsApp. Você ligou o PlayStation 5, você se prepara, porque você vai ficar realmente vidrado nele até a hora que você cansar de jogar e quiser desligar para descansar. Fora isso, esquece, não tem mais tempo para você ir pegar um lanche ali na geladeira, pegar um suco, a não ser que você dê pausa, mas fora isso, esquece. Cara, é muito rápido, então vale muito a pena por esse lado, você vai sentir uma diferença da água pro vinho. E aí nós chegamos ao quinto ponto, que é sobre o sistema dele. O sistema do PlayStation 5, galera, ele foi construído do zero, embora tenha, assim, alguns contras, mas isso eu vou deixar pra falar depois. Você vê nitidamente que é um sistema muito fluido, é um sistema objetivo, rápido, preciso e que aparenta ter muito menos obstáculos ou gargalos que qualquer outro sistema que a Sony já tenha feito para um console dela. Tudo que você clica ali é instantâneo. Você quer ir para a loja da Sony, na PlayStation Store, é instantâneo, já está embutido inclusive no sistema do PlayStation 5. Tudo ali funciona com uma velocidade absurda, como eu já falei no outro ponto aqui. Então, você não deve ter dor de cabeça com relação a isso. Já o sexto ponto, ainda bem que a Sony já pensou nisso logo de cara, porque no PlayStation 4 essa funcionalidade levou aí alguns anos, né, até realmente surgir, se eu não me engano foi mais ou menos a metade da vida do PlayStation 4, que foi a possibilidade de você utilizar HDs externos no console. O HD externo no PlayStation 5 funciona mais rápido que o HD interno rodando no PlayStation 4. É isso aí que você ouviu. Os jogos carregam mais rápido do que você jogar no próprio PlayStation 4 através da USB do PlayStation 5. Você vê como que o bicho é rápido. Com os jogos do PlayStation 4 no PlayStation 5, você meio que tem um upgrade através do brute force do console que faz os jogos carregarem um pouco mais rápido mesmo. Então é bem sossegado. Indo além do HD, falando dentro agora do sistema. Caras, os jogos do PlayStation 4 no PlayStation 5, eles funcionam com uma fluidez muito boa. Mesmo que o jogo não tenha um patch ali para pelo menos liberar o FPS ou ter uma resolução escalável maior, seus jogos de PlayStation 4 sempre vão ter algum benefício. Ou é mais estabilidade, ou é ainda mais performance, e resolução escalável sempre no topo, no máximo. Fora o fato de que todos os jogos que rodam no modo PlayStation 4 Pro também vão rodar como um PlayStation 4 Pro no seu PlayStation 5. Então, se você nunca teve um PlayStation 4 Pro, você vai saber como é a experiência também, porque o PlayStation 5 sempre roda na melhor versão possível. E agora, né, caras, como não falar desse cara aqui, né, velho? Esse cara aqui não tem como deixar fora da review. Isso aqui é um controle que atualmente é o melhor controle que existe para você jogar desses consoles. O DualSense, ele já parece, sabe aquelas versões premium de controle para os consoles? Por exemplo, o PlayStation 4 tinha da Nikon, tinha outras marcas que saíram aí, licenciadas pela Sony. No Xbox tem Elite, tem outras versões. Mas, cara, nada se compara a isso daqui. Nada. O que a Sony fez nesse controle, cara, foi um negócio, no mínimo, inovador para a mesmice que a gente estava vendo em todas as gerações. Traz um diferencial enorme. Eu já tô acostumado com controle de Xbox, tô acostumado com todos os controles do PlayStation e não existe, cara, não tem nada igual a isso daqui. É uma experiência, cara, que não adianta, nem review no mundo vai conseguir dizer pra você o quão diferente isso aqui é. Você precisa de fato comprar e jogar para você saber. Mas tentando descrever um pouco, você tá andando na grama, você sente que você tá na grama, você tá andando na chuva, você sente os pingos da chuva, cara, no controle, velho. Tem uma parte lá no Astro, por exemplo, que você usa ali um sapo, ele tem uma mola que você tem que usar os gatilhos para saltar. Cara, você sente a pressão da mola. Sabe aquelas molas quando você pressiona, ela dá até uma rangida? Você sente isso no controle. É absurdo. Absurdo. Então, assim, eu não tô nem dizendo isso pelo lado 1000 grau, tô falando que é uma realidade. A única coisa que a Microsoft ganhava dos controles da Sony era no conforto.
O resto, a Sony sempre teve o controle com mais features que o da Microsoft. Na geração passada, então, nem se fala. O da geração passada, a Sony atropelou completamente a Microsoft nesse quesito de features no controle. E agora, ela conseguiu superar a Microsoft, inclusive no conforto do controle, cara. É lógico, né? Aí pode ser uma coisa mais de opinião para opinião, mas pelo menos é o que eu senti. Eu acho que é a forma mais perfeita que a gente já poderia ter testemunhado. Então, enfim, eu vou parar de falar, quando você comprar você vai saber o que eu quero dizer. E agora, chegando próximo ao final da lista das coisas boas, nós temos aí também os troféus, tá? Agora, o sistema de troféu, pelo menos ao que eu percebi, ele já sincroniza automaticamente. Você ganhou o troféu, manda seu troféu para a nuvem, sem você ter que sincronizar nem nada. No PlayStation 4 você não precisava sincronizar, né? Ir lá manualmente, fazer o negócio. Nem no PlayStation 3, na verdade, você precisava fazer isso. O grande problema é que a sincronia acontecia na sua cara. Você tinha que ir lá nos troféus, quando você clicasse para ver seus troféus, e aí sim ele fazia a sincronia automaticamente para você, mas era meio incômodo, né? Porque você viu o negócio acontecendo na sua frente, cara. Então, tipo, era meio estranho. E já agora no PlayStation 5 você não tem mais esse tipo de dor de cabeça. Quando você entra lá no seu menu de troféus, todos os troféus que você ganhou já estão lá. Ele não faz nenhum tipo de upload para a nuvem naquele momento. A única coisa que ele faz na hora que você clica para ver a lista é baixar a sua lista de troféus para você olhar todos, mas em nenhum momento você vê sendo enviado ou não. Tanto é que você pode fazer um teste. Pega aí, por exemplo, um jogo que você acabou de liberar um troféu, vai na sua lista do PlayStation 5 e vai na opção que também existe lá, se você quiser, de sincronizar manualmente. Você pede para ele fazer a sincronia de novo, você vai ver que não vai mudar nada ali. Então é porque ele realmente já enviou e finalmente aí a Sony já deu uma ajustada aí nessa questão, tá? E o último ponto, e para mim, o mais importante de todos, o PlayStation 5 nesse momento é quem te oferece os melhores jogos, é quem tem a melhor biblioteca. Isso é indiscutível, né? Não tem nem como você comparar os jogos da concorrência com o que a Sony faz, até porque são poucos os jogos que a Microsoft de fato capricha ali no desenvolvimento, e isso não tem nem comparação. A Sony, 90% dos que ela tá fazendo ultimamente são jogos e experiências únicas e de altíssima qualidade. Tá, e eu falo isso agora por experiência própria. Eu joguei alguns dos principais títulos que agora estão disponíveis para o PlayStation 5 e eu garanto para você, cara, olha, são experiências que te enchem os olhos e que você se surpreende independente de onde você esteja jogando. Pode ser na TV super poderosa ou numa TV mais comum. Fica perceptível o tamanho da qualidade que esses títulos trazem para você. Isso não só em qualidade visual, mas como qualidade técnica, enredo, som também. O Tempest Engine do PlayStation 5 também é fantástico. Eu tenho aqui, inclusive, o headset, né, que a Sony fez especialmente para o som 3D do PlayStation 5. E eu garanto que a experiência é única também, é maravilhosa. Então, galera, quando eu falo dessa questão da biblioteca, que é o que de fato que mais importa, é porque são os jogos que de fato mais chamam a atenção no momento, e com certeza você não vai se arrepender. Bom, nós já falamos aqui dos lados positivos, só que agora a gente vai entrar numa parte que são os lados negativos, então fica um aviso para você. Se você for sonista fanático, essa é uma excelente oportunidade para você aprender a virar fã de verdade da marca e não um fanático, né? Até porque eu faço parte da comunidade do PlayStation, eu fui agraciado por essa comunidade que abraçou meu conteúdo e me deu toda a relevância que eu tenho hoje, então eu sou grato, mas a roupa suja a gente tem que lavar em casa, né? Então se você for um desses aí, não sai do vídeo não, continua que hoje você vai aprender como que é ser fã de verdade. Agora, 10 lados negativos do PlayStation 5. Vamos começar pelo primeiro ponto. Caras, o SSD do PlayStation 5 é maravilhoso, a velocidade é inigualável, mas tem pouco espaço, velho. É muito pouco espaço para você instalar muito jogo, ainda mais considerando que alguns jogos aí com patch Next Gen, cara, estão vindo aí ocupando um espaço maldito no console. Então, se antes, com um HD de 500 GB no PlayStation 4, você conseguir instalar até uns 8, 9 jogos,
No PlayStation 5, por enquanto, tá difícil de fazer isso daí, tá? Ainda mais considerando que muita gente, obviamente, vai querer testar muito jogo aí de PlayStation 4, ver como que ele ficou, se ele ficou mais bonitão no PlayStation 5 ou não. Então, pra você fazer isso, você tem que instalar, certo? E pra instalar, você precisa de espaço. E, infelizmente, o SSD do PlayStation 5 não dá todo esse espaço pra você fazer isso. E a Sony já devia ter lançado o console com a possibilidade de você ter esse aumento, não é aí o que tá rolando por enquanto. Um segundo ponto bastante crítico também é com relação à robustez. O console nesse momento tá aqui na minha mesa e ele tá de pé, Eu trato ele como eu trato o gabinete do meu PC. É lógico que em termos de tamanho não se compara, o PlayStation 5 é muito inferior, mas ele já tem um tamanho suficiente para começar a te incomodar no espaço da sua estante, no espaço da sua mesa, do seu desktop, como é aqui comigo. Para eu colocar ele deitado, cara, eu teria que tirar algumas coisas que eu uso aqui, por exemplo, para fazer gravação ou streaming, né, para o canal. Então me atrapalharia um pouco, né, para poder fazer isso daí. Pega uma caixa de pizza e coloca ela de pé ou deitada no espaço que você pensa que você pode usar o PlayStation 5. Se couber ali de boa, o PlayStation 5 vai caber de boa, não tem erro, porque ele é um pouquinho menor que a caixa da pizza, eu acho, né? Você já vai saber que ali tá tranquilo, tá favorável. Não coube a caixa de pizza, opa! Aí você já começa a pensar em um outro lugar para meter esse PlayStation 5 aí quando você comprar, beleza? Fica a minha dica. Já o terceiro ponto negativo do PlayStation 5 tem a ver com os saves. Isso me referindo mais aos saves do PlayStation 5. Eu acho que muitos de nós, desde o PlayStation 3, tá, tinham o hábito de copiar os saves do console para um pendrive, uma unidade externa, justamente como uma forma de segurança, né? No PlayStation 4, por exemplo, eu sempre usei muito isso, porque a PlayStation Plus não é um serviço que me atrai tanto. Eu não sou um cara tanto de jogo online, geralmente eu só jogo mais no online quando tem troféu no jogo para conquistar no online, aí eu sou obrigado a de fato ir para online, mas no geral, eu sou um jogador offline. Pro meu perfil ela não é tão interessante. Eu já assinei a Plus por vários anos na plataforma, mas hoje é só quando eu realmente preciso mesmo. E um dos recursos que eu mais utilizava eram saves para a nuvem da PlayStation Plus no PlayStation 4, mas isso só quando estava assinado. Fora isso, era sempre pro pendrive que eu passava os saves. E já o PlayStation 5, ele te obriga a assinar PlayStation Plus se você quiser passar os saves do seu PlayStation 5 para um local mais seguro. Talvez você esteja questionando para mim agora, mas para que você quer fazer isso? O save já tá no PlayStation, assim como tinha no PlayStation 4, para que você ficava copiando? Bom, cara, existe uma razão para você copiar isso, tá? No PlayStation 4, principalmente, eu me lembro de uma vez que caiu a energia 2 vezes seguidas aqui em casa. Eu tava jogando no PlayStation 4, caiu a energia. Aí eu liguei ele de novo, ele começou a fazer aquela verificação no HD, que vocês já conhecem, aquela etapa, e caiu a energia de novo bem nessa etapa, cara. Corrompeu o sistema, eu perdi todos os meus saves do PlayStation 4 que não estavam no meu pendrive ou não estavam na Plus. E aquele dia foi tenso. Galera, eu tinha save de 100% de MGS5, tinha do Infamous 100% também, perdi tudo. A sorte é que eu já tinha desbloqueado os troféus, mas eu tinha perdido tudo. Então assim, eu não sei até onde que esse problema poderia se estender no PlayStation 5. Aqui em casa, esses últimos dias aí a gente tá com os problemas aqui. A energia, né? Se ficar muito tempo no chuveiro, cai a energia, tem que ver isso daí. E já aconteceu várias vezes de cair energia aqui já com o PlayStation 5. Então assim, essa semana que eu tive com ele, cara, foram de testes intensos, tá? No PlayStation 5 eu não notei esse problema. Ele até faz uma verificação dos arquivos, mas eu acho que por ser SSD... aquela parte mecânica, né, que envolve ali na leitura no PlayStation 4 não afeta o PlayStation 5. Mas mesmo assim, eu sou o tipo de cara que eu sou muito precavido. Então, eu quero ter a opção de poder copiar os saves do PlayStation 5 para um pendrive, para pelo menos garantir 100%, tá? E isso aí faz muita falta. Porque, pô, sacanagem o cara ter que assinar Plus. Tem uma outra crítica que é com relação aos Activity Cards do PlayStation 5, tá? Isso tá junto com essa parte aí da nuvem, já vou englobar na mesma crítica. Que é o seguinte, os jogos do PlayStation 5 não são todos, isso daí vai de estúdio para estúdio, mas alguns deles permitem que você, ao invés de ter que ficar olhando na internet, sei lá, coletável de um jogo que você vai buscar, sabe como é que é? Quando você tem que ir lá no YouTube, ficar vendo onde está cada coletável, porque o jogo não tem mapa, não tem nada, né? O PlayStation 5 ele tem uma função
que eu até brinquei quando eu ouvi falar, quando a Sony falou que ele ia ter, que era falir os canais que fazem esse tipo de dica, né, de troféu. Porque agora ele tem Activity Cards que mostram um videozinho ali pra você, onde que tá, sei lá, um coletável que você tá procurando na fase, né? Isso é muito legal. Mas só funciona se você tiver a Plus assinada. Sacanagem, né? Mas enfim, tá aí uma outra crítica com relação a essa questão da nuvem e tudo mais. Mas agora vamos lá para o quarto ponto, que é o sistema do PlayStation 5. Sim, eu elogiei muito o sistema dele aqui mais pro começo do vídeo, e agora eu também vou tecer minhas críticas, as ressalvas desse sistema. Nesse momento, ele tá muito cru. Tá faltando aquele negócio de você poder organizar em pastas, o que era muito útil no PlayStation 4. A organização em pastas dos seus jogos, dos aplicativos, é essencial e não tem no PlayStation 5 nesse presente momento. Fica tudo jogado ali na tela, né? As coisas mais recentes que você usou. Se você quiser mexer em qualquer outra coisa, você tem que ir lá na sua biblioteca. É um rolezinho. Já o próximo ponto tem a ver com a personalização da lista de amigos. Não tem mais aquela organização da sua lista de amigos personalizada, como no PlayStation 4. Vocês lembram, né? Que dá pra separar em grupos. Então, assim, tipo, grupo da zoeira, grupo do online, grupo de live. E aí você colocava os seus amigos, né? Nesses grupos e ficava mais fácil até de você achar a galera depois. No PlayStation 5 voltou a era PlayStation 3. Todos os seus amigos estão numa lista ali. Você consegue até procurar pelo nome e tal, mas precisa organizar. Ficou mais difícil de você achar as coisas, cara. O PlayStation 5 ele não tem mais aquela opção exposta ali na tua cara do menu, ó, amigos, né? Como era o PlayStation 3, o PlayStation 4. Não. A Sony ela pegou tudo isso daí que engloba a parte social, como eu falei, amigos, mensagens, parties, tudo, e jogou dentro de um único ponto do menu que é difícil de achar no começo, até se acostumar, que se chama Game Base. Ela fica naquele menu rápido do PlayStation 5, exceto pela parte de amigos. Se você for no seu perfil, por exemplo, clicar no seu perfil, você consegue ir ali nos amigos e tal. Mas, por exemplo, mensagem, o resto você tem que entrar ali no Game Base, né? Que é uma opção que fica só no menu rápido. A partir dali, como é que fica? Você já tem ali, então, as sub-opções, mensagem e tudo mais? Não. E você tem que apertar o Options, que seria o Start, e aí sim selecionar para você ir, de fato, para parties e tudo mais. Inclusive, galera, tem alguns termos que mudaram, tá? Que estão meio confuso de quando você sai do PlayStation 4 pro PlayStation 5. Agora a Sony não chama mais as suas mensagens de mensagem, ela chama de party, tá? Tudo que você cria para falar com uma pessoa é considerado party agora. E dentro dessa party, que é só na conversa, aí você pode iniciar ali uma conversa por voz, por exemplo, e aí ele não cria uma coisa separada, como é no PlayStation 4, é tudo num lugar só. Então, assim, de certa forma melhorou em uns pontos, mas ainda tá mais confuso do que melhorado. Então a Sony tem que mexer mais, sabe? Tipo, ela trocou alguns nomes que não tinha necessidade, na minha opinião. Um outro ponto que eu não gosto também, cara, você não consegue copiar arquivos para o PlayStation 5 de música, acho que de imagem também não. Eu não entendo essa birra da Sony. No PlayStation 4 ela simplesmente travou o sistema. Você não consegue pegar nada de fora e colocar dentro do console. O melhor sistema que a Sony já fez foi o Cross Media Bar em termos de funcionalidade, que é aquele do PlayStation 3. Porque ali tudo era funcional. No PlayStation 3 já tinha pasta, por exemplo, para você separar seus jogos. Ele separava em pastas ali para você, formato do jogo. Aqui é só PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. Eram umas pastas bonitinhas, assim, sabe? Que ele fazia. E fora isso, ele tinha funcionalidades muito bacanas, como você podia, por exemplo, copiar músicas pro HD, filmes, vídeos, tudo, cara. Você podia colocar... Nem imagem o PlayStation 5 deixa você adicionar dentro dele. Pelo menos eu não vi opção pra você copiar pro PlayStation 5, tá? Então, assim, é um negócio meio zoado. Você não consegue dar zoom nas imagens. Não achei nenhum botão ou funcionalidade que sequer dê zoom na imagem quando você tá mexendo ali. Aliás, tem uma coisa que incomoda demais no PlayStation 5. Quando você troca uma imagem, que você vai ver outra, ele toda hora pipoca ali uma sobreposição de vinheta, cara, que incomoda. Porque às vezes você tá fazendo uma comparação. Por exemplo, eu tava fazendo uma comparação do modo fidelidade e Ray Tracing com o desempenho do Spider-Man lá. Então eu tirava um print do mesmo local, no mesmo momento, e aí eu queria comparar. E, cara, é muito, muito incômodo. Muito incômodo. Então tem que rever isso daí porque atrapalha bastante
também. Enfim, vamos pular aqui para a próxima crítica, que é com relação ao Bluetooth do PlayStation 5. É a versão de Bluetooth mais completa no mercado de consoles nesse momento. E eu fiquei um pouco chateado, porque eu esperava que ele já fosse aceitar qualquer dispositivo de áudio, ou fone, né, com microfone. Por exemplo, eu ganhei esse fone aqui, o wireless, né, que é da Xiaomi. Eu recebi isso aqui de presente de um dos parceiros aqui do canal, que é o que envia às vezes os produtos para fazer review e tudo mais. E eu fui testar no PlayStation 5, porque querendo ou não, isso aqui é muito útil. Se você não tiver o headset, por exemplo, e você quiser usar esse formato de fone no mercado, que é muito bom, pô, no PlayStation 5, o meu, por exemplo, não funcionou, cara. E não sei se é alguma limitação no Farmer, mas, pô, caramba, né, velho? Já um outro ponto que incomoda no PlayStation 5, isso aqui pode ser até mais pra você que tem canal ou produz algum conteúdo, faz algum streaming. Ele é excelente pra fazer streaming, ele tem uma qualidade impecável se você fizer direto do console, mas ele tem um incômodo chato, cara, pra você que é streamer, por exemplo. Você sabe que streamer usa webcam, né? Usa a câmera ali pra pessoa ver ele ao vivo, ver as reações. E não dá pra fazer isso no PlayStation 5, cara. Só dá pra fazer isso no PlayStation 5 se você tiver a maldita webcam que é exclusiva do console. Eu não entendo por que a Sony não deixa você usar outros hardwares externos. Se é só pra fazer um streaming, tanto faz a webcam. Devia aceitar da mesma forma, mas o console não aceita. Só aceita câmera feita pro PlayStation 5. Que eu acho um absurdo. A Sony tá começando a parecer a Apple agora. Porque se a Apple criasse um carro, por exemplo, pô, com certeza ia ser lindo, bonito, maravilhoso e tudo mais, mas só ia andar nas ruas que a Apple fizesse. Não podia andar em outras ruas. É um negócio meio complicado, né? Eu acho que a Sony precisa parar com isso daí. A câmera do PlayStation 5, para vocês terem uma noção, fosse um negócio só dos sistemas, fosse um negócio só do PlayStation 5, seria metade da reclamação. Mas não. A câmera do PlayStation 5, por exemplo, a webcam dele, só funciona nele também. Se você pegar a webcam do PlayStation 5 e quiser espetar no seu PC, não vai poder usar, cara. Você se lascou, não funciona. A minha ideia era comprar tudo que veio de acessório pro PlayStation 5. Decidi comprar só o fone. Porque eu não preciso de estação de carregamento para controle. Eu já carrego o meu controle direto no PlayStation 5. Eu só tenho não uso dois controles aqui, tá? Então pra mim não compensa. Eu ia comprar o webcam, não comprei, porque tá cheio de frescurinha. O próximo ponto que eu quero citar aqui pra vocês é com relação aos jogos do PlayStation 5. São ótimos, maravilhosos, mas ocupam muito espaço e até agora a Sony não liberou a opção de copiar esses jogos para um HD. Tudo bem, a gente entende, não dá para jogar o jogo de uma mídia externa como dá para fazer com os do PlayStation 4. Ok, a gente entende isso, tem aquela questão de I/O e tudo mais, mas pelo menos armazenar o jogo, né? Porque para copiar ele do HD, um SSD externo pro SSD interno do PlayStation 5 é muito mais rápido do que você ter que ficar baixando de novo, né, cara? PlayStation 5 no lançamento tava dando muito problema de crash, hein? E ainda acontece com uma ou outras pessoas aí. Comigo, até o presente momento, joguei jogo com Ray Tracing, sem Ray Tracing, joguei muito Spider-Man, que é um dos títulos que falaram que tava com problema aí no PlayStation 5. Não tive nada, nenhum crash, nenhuma mensagem, nada. Rodou tudo liso, lindo, maravilhoso. Bem tranquilo. Mas eu só consegui meu PlayStation 5 quase um mês depois do lançamento. Então até lá já teve atualizações que a Sony lançou de firmware. Eu, quando peguei o PlayStation 5, pus aqui, já apareceu a mensagem, ó, vamos fazer uma atualização do sistema. Eu fiz a atualização, mas ainda tem gente que reclama que tá rolando crash. Então a Sony tem que ver isso daí. E agora nós temos a última crítica que eu separei aqui, que eu achei das coisas mais graves, por assim dizer, que precisam ser resolvidas. Olha só, eu tenho um pendrive aqui que eu uso no meu PlayStation 5, tá? E foi o mesmo pendrive que eu usei para pegar os saves do PlayStation 4 e passar para ele. E uma coisa que me incomoda demais é que o PlayStation 5, às vezes, dependendo do tanto de arquivo que tem, ele simplesmente demora horrores para ler o pendrive, cara. Um exemplo, eu tenho vários saves do meu PlayStation 5, do meu PlayStation 4, e quando eu espetei aqui no meu PlayStation 5 e fui lá na opção do menu para copiar os saves do meu PlayStation 4 pro PlayStation 5, cara, eu tive que diminuir para 2 ou 3 no máximo de jogos ali que eu queria copiar, porque ele demorava demais para ler o pendrive. E o meu pendrive não é lento, cara. É no mínimo uma USB 2.0.
E não é para demorar tanto assim para abrir o negócio. Se você espetar no PC, por exemplo, o pendrive 2.0, quando são arquivos menores, cara, ele abre ali até que razoavelmente rápido. O PlayStation 5 já não faz isso. Eu não sei o que acontece. Tem alguma etapa de verificação eu não sei se acontece que tem uma etapa de verificação, porque aí fica engraçado, né? Todas as etapas que geravam um gargalo pro I/O dos jogos rodarem nas gerações anteriores que a Sony tirou pro PlayStation 5, parece que ela pegou elas e implementou pra unidade externa na hora que vai ler, cara. É um negócio terrível, terrível. Fora o outro ponto também, na hora de copiar arquivos pro pendrive, eu não sei porquê, cara, mas ele não carrega com uma velocidade que você olha e acha que aquilo tá normal. Na verdade, a impressão que dá é que ele tá meio que engasgando pra copiar o negócio. E no PlayStation 4 isso aí já acontecia, viu? No PlayStation 4 já tinha esse problema. Ele era muito rápido pra ler o negócio, mas pra gravar no seu pendrive, meu Deus do céu, era uma demora. Podia ter no máximo 100 MB o tamanho do arquivo. Ele demorava horrores, coisa que no PC, quando você espeta, é rapidinho. Então, tem que ver isso daí, porque eu acredito que não seja um problema de hardware, e sim um problema de software. A Sony precisa rever isso daí, porque o lema do PlayStation 5 é velocidade. Então, de tudo que ele pode ter problema, velocidade não pode ser uma delas. Essas eram as minhas críticas, os meus prós e contras da plataforma. Esse vídeo aqui ficou longo pra caramba, mas eu espero que você tenha gostado. Então não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, que deu muito trabalho fazer isso daqui. Espero que você tenha apreciado. Fala aí nos comentários o que você concorda ou que você discorda da minha avaliação, tá? E muito obrigado pelo apoio de vocês. Eu aproveito esse final de vídeo para agradecer mais uma vez, porque todas essas conquistas que eu consegui aqui pro canal não foram coisas só minhas. Vocês me ajudaram demais e é graças a vocês que hoje eu pude produzir esse tão sonhado conteúdo que eu queria trazer aqui pro canal. Tô ciente que as minhas visualizações não vão ser tão boas quanto poderiam ter sido antes, se eu tivesse conseguido o console antes, mas é muito satisfatório poder fazer isso para vocês, tá bom? Então, um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.